Graça e paz, meus irmãos, amados ouvintes. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que eu vou tratar com bastante cautela por causa da polêmica que pode se gerar em torno desse assunto, mas desde já eu quero deixar claro, como sempre faço, que o objetivo meu aqui com essas mensagens é trazer esclarecimento dentro daquilo que nós compreendemos com relação à fé cristã e abordando alguns temas que são relevantes mediante ao contexto espiritual que nós vivemos e que muitas pessoas acabam tendo dúvida em algumas questões. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da reencarnação, né? E a ideia é: existe alguma coisa que faz sentido na reencarnação e a fé cristã, ou seja, a compatibilidade da fé cristã com a reencarnação? A Bíblia ensina a reencarnação para um cristão? Faz sentido a reencarnação para um cristão? Às vezes nós encontramos pessoas que creem na reencarnação e, ao mesmo tempo, se declara cristão. No entanto, nós precisamos ver esse assunto à luz das Sagradas Escrituras, que é a ferramenta que nós cristãos temos, que trouxe a origem, né, do cristianismo com todas as doutrinas cristãs que direciona a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é a respeito dessa questão da reencarnação. O que é a reencarnação, né? Como que ela se dá do ponto de vista de quem assim defende a reencarnação. O processo da reencarnação, segundo os defensores da reencarnação, é que o processo da reencarnação nunca vai acontecer sem um objetivo. Sempre tem um motivo para que aconteça a reencarnação. E esse motivo pode ser uma missão, pode ser uma provação, ou pode ser uma expiação. Então eu quero desde já fazer aqui uma observação nessa palavra expiação. Guarda na mente de vocês essa palavra expiação. Segundo os defensores da reencarnação, a reencarnação ela não acontece, a reencarnação é uma oportunidade que o ser humano tem de aperfeiçoar os seus erros e acertos mediante a experiência vivida por várias reencarnações, construindo assim o seu próprio destino. Então aqui novamente eu quero também que você grave essa questão. Então, olha, segundo os defensores da reencarnação, a reencarnação ela tem como um dos objetivos fazer a expiação. O que é fazer expiação? É pagar, né, apagar os pecados, purgar essas pessoas dos seus pecados. E também, a outra coisa aqui que nós destacamos é que, pelo processo da reencarnação, cada ser humano ele constrói o seu próprio destino. Então, o ser humano não depende de uma ação divina, de um Deus, de um intermediário, embora eles tenham, geralmente, as pessoas que defendem a reencarnação acabam por ter em Cristo, né, algum exemplo de vida, de ensino, mas não tem em Cristo aquela pessoa que vai ser intermediário no sentido da salvação. Tá? Por quê? Porque o homem, por si só,
passando por sucessivas reencarnações, ele não depende de Cristo para alcançar o seu destino, né, salvar a sua vida nesse sentido. E esse processo de reencarnação que visa a expiação, ela, segundo os defensores, ela acontece em grande parte, a maior parte das reencarnações são com esse propósito, com esse objetivo. Ou seja, a razão desse ato de reencarnar em busca da expiação é o pagamento de débitos adquiridos em vidas anteriores ou nesta vida. Ou seja, as pessoas vão cometendo pecado e vão ficando com dívida. Então ela vai reencarnar diversas vezes para quitar essa dívida, como uma espécie de castigo ou penitência. Então, assim, é um resultado perante o que eles entendem a lei de Deus, inscrita na consciência de cada um. Ou seja, você desobedeceu sua consciência, você quebrou a lei de Deus, então você vai ter que pagar agora, reencarnando para pagar essas dívidas que você tem. Então, preste atenção aí, né? A reencarnação, ela acaba dando a ideia de uma evolução até atingir um nível do reino de Deus, da vida de Jesus, ou seja, até a pessoa chegar a um patamar que Jesus viveu, essa pessoa precisa passar por sucessivas reencarnações para levá-la a esse nível de evolução. Vale ressaltar que Cristo Jesus, ele nunca passou por nenhuma reencarnação, até mesmo porque a Bíblia ela apresenta Jesus como o próprio Deus, o Verbo encarnado, né? E a Bíblia diz que Jesus Cristo nunca cometeu pecado. Jesus Cristo nunca cometeu pecado. Agora, por que essas questões elas são importantes a gente falar dessas questões aqui? Porque elas são cruciais para a gente avaliar se de fato há uma possibilidade de um cristão defender a questão da reencarnação do ponto de vista bíblico cristão. Por quê? Vamos ver algumas coisas que a Bíblia fala com relação à salvação do homem. Aonde está o destino do homem nesse sentido? E qual é o processo que isso acontece, como se dá a salvação do cristão, a salvação do cristão, na fé cristã, como que acontece, né, a salvação do cristão. Vamos lá, o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, nós encontramos a seguinte expressão: quem crer no Filho, que seria Jesus, né, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Se alguém não deposita a fé em Cristo Jesus, ele permanece debaixo da ira de Deus. E não verá a vida. Que vida? A vida eterna. Então, a vida eterna, aqui, segundo a fé cristã, ela é adquirida pelo ato do pecador arrependido depositar fé em Cristo Jesus. Então Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Ele mesmo se declarou o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? João 14, versículo 6. Então Jesus sempre se revelou como a vida, né? Aquele que veio para trazer vida ao pecador que estava condenado por causa do pecado. Então, a Bíblia, o Evangelho, a vida cristã, o Evangelho nunca vai apresentar que o homem, o pecador, pode por si só chegar à salvação sem passar pelos méritos de Cristo. A Bíblia sempre vai mostrar que o homem por si só, ele não alcança o seu destino, ele não alcança a sua salvação, ele não define o seu destino nesse sentido, sem depositar sua fé em Cristo Jesus. Agora, depositar a fé em Cristo Jesus, segundo a vida cristã, segundo o Evangelho, segundo a revelação do Evangelho de Deus, não é apenas depositar a fé em Jesus como um mestre que veio trazer algum ensino, veio revelar o amor, não.
Depositar a fé em Cristo Jesus significa reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida e que o seu sacrifício que ele ofereceu no Calvário, ele morre no lugar do homem pecador para pagar as dívidas de todo o pecador. Então, a morte de Jesus substitui a morte do ser humano para pagar a vida, pagar o pecado daqueles que cometeram pecado e, portanto, estavam debaixo de condenação. O salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele veio trazer o quê? Veio trazer vida, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, veja bem, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o dom gratuito, ou seja, o ser humano não tem que pagar, é um dom que se recebe pela graça. Se é graça, não é merecimento, então não é mérito humano. É a obra da misericórdia de Deus de demonstrar e derramar graça ao pecador que se vê arrependido daquela condição de pecado e quer sair daquela situação e não tem força e condição por si só. Então Deus derrama graça sobre o pecador e Deus fez com que o próprio Verbo se encarnasse para assumir a condenação que era para mim, para você, para naquele momento substituir a minha vida naquela cruz. Ao morrer ali, Jesus está sendo sacrificado para oferecer exatamente vida e vida abundante, né? Então o sacrifício de Jesus ele é importantíssimo na fé cristã, ele é indispensável na fé cristã e geralmente quem defende a crença na reencarnação nega a importância do sacrifício de Jesus, nega a importância do sacrifício de Jesus. Daí podemos dizer, uma conciliação da fé cristã com a reencarnação? Não, não tem como, né? O Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25 e 26, aqui nós temos o próprio Senhor Jesus dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus está falando que a vida eterna está nele. E que aquele que deposita fé em Cristo Jesus, ele não experimentará a morte eterna, a condenação eterna, mas sobre ele repousa a vida eterna de Cristo Jesus. Também no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Veja bem, irmãos, Jesus está dizendo assim, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê no Pai e recebe a palavra de Jesus, não entrará em condenação. Tem a vida eterna, veja bem, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Jesus está dizendo o simples fato do ser humano pecador arrependido depositar a fé em Cristo Jesus, ele não entrará em condenação. Se ele não entrará em condenação porque ele passou da morte para a vida, não há reencarnação para expiação dessa pessoa. Não faz sentido um cristão defender a reencarnação com propósito de expiação para aquele que simplesmente deposita a fé em Cristo Jesus e já está com a sua vida garantida, já passou da morte para a vida. Romanos, o apóstolo Paulo agora falando em Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim, sendo, pois, justificado, capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, que o cristão ele é justificado pela fé em Cristo Jesus. O que é ser justificado? Ora,
Se o cristão, se o pecador depositou a fé em Cristo Jesus, esse pecador é declarado justo. Ele é justificado pela fé, ele é declarado justo. Se ele é declarado justo pela fé, né? E aí nós vamos lembrar que também Paulo escreve aos Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, aquele que procura determinar o seu destino pelos méritos que ele adquire na sua própria vida, que ele vai vivendo em sucessivas reencarnações, procurando, através das obras, chegar a essa salvação, está na contramão da fé cristã. Por quê? Porque a fé cristã vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e que isso não vem do ser humano, é dom de Deus e não vem das obras humanas, para que nenhum ser humano possa gloriar, para dizer assim, eu mereci, eu fui capaz, eu consegui, eu conquistei. Não. É mérito de Cristo. Quem conquistou a salvação para o cristão é Cristo Jesus, por meio da sua obediência e por meio da sua morte de cruz. Ainda, Paulo escrevendo ainda a sua carta aos Romanos, ele vai dizer, pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, o que ele está querendo dizer? A ofensa do primeiro homem trouxe juízo de condenação a todos os homens. É assim que a Bíblia apresenta a entrada do pecado no mundo. E todos os homens nasceram com o pecado original por causa de Adão. Assim também, por causa de um só ato, presta atenção, irmãos, um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, se por um lado uma desobediência do homem, do primeiro homem, trouxe condenação para toda a humanidade, a solução para a humanidade escapar do juízo de condenação é o ato, um só ato de justiça, feita por quem? Pelo próprio Cristo. E esse ato de justiça feita pelo próprio Cristo ofereceu salvação, ofereceu graça a todos os homens para a justificação da vida. Olha aqui. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então, o que torna o homem justo? Não é os seus méritos, não é o seu próprio esforço, é a obediência de Cristo. Pela obediência de um só Cristo, muitos se tornam justos por declarar a sua fé em Cristo. É isso que a vida cristã oferece, é isso que o Evangelho apresenta, é isso que Jesus veio apresentar. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Olha que coisa. Onde o pecado foi abundante. Ah, essa pessoa é terrível, essa pessoa fez tanta coisa cruel nessa vida. Mas se ele se arrependeu dos seus pecados e depositou a fé em Cristo, o sacrifício de Jesus incluía também a redenção do mais terrível pecador. E justamente pelo coração arrependido, depositando a fé em Cristo Jesus, esse mais terrível pecador pode ter a certeza da sua vida garantida em Cristo Jesus. Ele se torna justificado pelos méritos de Cristo e não precisa passar por sucessivas reencarnações. Podemos lembrar daquele ex-ladrão na cruz. Ele morre ali e ele está morrendo, sendo condenado por um ato que ele praticou. De forma justa estava sendo condenado, mas a depositar sua fé em Cristo Jesus, Jesus disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, tornou-se justo pela fé depositada em Cristo Jesus. Jesus garantiu para ele que ele estaria com ele no paraíso, né? Já salvo com Cristo Jesus.
1 João, né, a primeira carta de João, no capítulo 1, versículos 7 e 9, vai dizer assim: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ora, se o sangue de Jesus tem poder para purificar o ser humano de todo o pecado, qual a necessidade de um cristão reencarnar uma vez que ele confessou a sua fé em Cristo Jesus? Ele se arrepende e ele confessa os seus pecados a Cristo, e a palavra de Deus garante que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se purificou de todo o pecado, não existe pecado para pagar, não existe dívida para pagar. Já foi paga, já foi purificado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se o ato de confessar pela fé em Cristo Jesus o arrependimento, já nos dá a garantia de perdão de todos os pecados e de nos tornarmos purificado de toda a injustiça que tenhamos cometido. Portanto, não haverá nenhuma necessidade de reencarnação de qualquer cristão para pagar alguma dívida de expiação. Isso não faz sentido na fé cristã. Não faz sentido, porque a doutrina cara para a fé cristã é a doutrina da justificação. A justificação pela fé é a doutrina cara na fé cristã. E agora, encerrando aqui o assunto para mostrar essa incompatibilidade entre a reencarnação e a salvação pela graça, que é a revelação de Jesus, eu quero ler aqui para os irmãos o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres ou falsos doutores, que introduzirão encobertamente, olha o perigo de ensinos que vêm sorrateiramente, trazendo o que? Heresia, introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina perdição. Ou seja, se um cristão entrar pelo caminho da reencarnação, ele vai estar fazendo exatamente isso aqui. Ele vai estar negando o Senhor que o resgatou. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi o preço pago pelo resgate da alma humana. Então, a Bíblia fala assim, não foi com ouro e prata que nós fomos resgatados, mas com o precioso sangue de Jesus. Então, o precioso sangue de Jesus resgatou o homem da sua condição de miséria e de pecado, de pecador, de condenado. É como um preço que se pagava por um escravo, aquele que estava escravizado pelo pecado e não conseguia jamais sair, jamais se libertar. Se tornou escravo do pecado. Mas Jesus paga o resgate e salva o homem, resgata esse homem. Mas se esse homem entrar por um caminho, ou esse cristão, vou falando da ponto de vista cristão, se um cristão salvo por depositar sua fé em Cristo Jesus, e ele vai entrar pelo caminho da reencarnação, o que ele vai estar fazendo? Negando o Senhor que os resgatou. E o que vai vir sobre esse cristão por fazer esse ato? Por defender a reencarnação, que na verdade essa reencarnação ela vai desmerecer todo o sacrifício de Cristo na cruz. Ela vai desmerecer o sacrifício de Jesus. Ela vai invalidar, de certa forma, o sacrifício de Jesus nesse aspecto. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai receber repentina perdição. Repentina perdição ou condenação. Então, é muito sério quando um cristão entra pelo caminho da reencarnação, porque não há compatibilidade. A reencarnação ela rejeita a justificação pela fé. A reencarnação ela rejeita o sacrifício de Jesus. Ela rejeita o sacrifício de Jesus. Ela rejeita o Senhor que o resgatou.
E se um cristão entrar por esse caminho, ele está entrando para o caminho da perdição. Espero ter aqui esclarecido algumas dúvidas com relação a esse tema polêmico, né? Respeitamos aqui o direito de cada um pensar diferente, até pensar diferente de mim, né? O ser humano é livre para fazer a sua própria leitura e para viver a sua fé como ele quer. Mas o que eu estou tentando trazer aqui para os ouvintes é como que a doutrina da reencarnação ela é incompatível com a doutrina cristã por causa exatamente do princípio da redenção humana que se dá justamente pela fé no sacrifício de Jesus. Ou seja, a fé no sangue de Jesus é que nos torna justificado. Se nos torna justificado pela fé, já não é pelas obras, é mérito de Cristo e não esforço ou mérito humano. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.